Olá, gente, tudo bem com vocês? Trazendo para vocês hoje uma pequena meditação. Dessa feita, hoje nós vamos falar de uma mulher de fé e ela se chamava Ana. Você vai encontrar essa passagem aqui no livro de 1 Samuel 1. A gente vai estar destacando alguns versículos onde conta a história de uma mulher muito triste que queria muito alcançar algo, né? E nós vamos ver aqui nesses poucos versículos que nós separamos a trajetória de Ana, o que foi que Ana fez para obter, né, a resposta daquilo que ela tanto almejava. Vou começar lendo aqui do verso 4, que diz assim: No dia em que Elcana oferecia seu sacrifício, dava a ele porção dobrada, dava a ele porção desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. E a Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, aqui a gente encontra a situação de Ana, que era o desejo muito de ter um filho, né? E aqui nesse versículo fala que ela era estéril, e o desejo dela era ter um filho, né? E naquela época, a mulher que não tinha filhos, que não dava filho ao seu marido, ela era um pouco desprezada, né? Sofria, né? Era muito humilhada. E aqui Ana enfrenta dois problemas, né? O primeiro problema que Ana enfrenta é por ela ser estéril, de não poder dar um filho ao seu marido. E o segundo problema é a sua rival, porque o seu marido, chamado Elcana, tinha duas mulheres, né? Uma que se chamava Penina e a outra que se chamava Ana. No verso 7 diz assim: Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Veja que o sofrimento de Ana era tamanho que Ana não comia e chorava. Por que Ana chorava? Por que Ana não comia? Porque Ana sentia uma tristeza muito grande, né? Ana tinha um desejo. A outra tinha filho, deu filhos ao seu marido e Ana não pôde dar. Mas tem algo assim muito interessante que nós vamos aprender com a história de Ana. Veja só, Ana, além dela ter esses dois problemas sérios na sua vida, mas ela tinha algo que poderia preencher a lacuna do seu coração, preencher o vazio que Ana tinha, que era o amor do seu marido. Nós vamos ver aqui no verso 8, você que está aí com a Bíblia, acompanha aí, ó. O verso 8 diz assim: Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? Porque está de coração triste. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Veja que Elcana amava a sua esposa e não o desprezava, né? Mesmo ela não podendo dar filho, ele não a desprezou. Mas Ana continuava amargurada e triste. Mas Ana, ela não ficou simplesmente amargurada e triste. Ana foi em busca da solução. Vamos ver aqui no verso 14 o que é que diz. E ele disse, aliás, vamos ler o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja bem, Ana tinha uma tristeza que era não poder ter filho. A segunda, que era irritada, era o tempo todo, né? Enfrentava essa outra rival. Mas Ana não ficou simplesmente nos cantos chorando, vivendo só a sua amargura, sem buscar uma solução. Mas o que Ana fez para aplacar a sua dor e conseguir o seu alvo? Ela orou ao Senhor, ela sabia que a solução estaria num Deus grande, num Deus que tudo pode, que não bastaria só o amor do seu marido. Era importante que ela tivesse o apoio do seu marido, o carinho do seu marido, mas ela queria muito ter um filho nos braços. E ela levantou os olhos, né? Orou abundantemente, né? Chorou abundantemente, na verdade, né? Orou ao Senhor para que ela pudesse ter o resultado que ela tanto esperava, né? Ela foi uma mulher perseverante.
ela não se deixou levar pelas circunstâncias da vida, né? Mesmo com todo aquele problema, ela buscou a solução em alguém que podia lhe socorrer. Muitas vezes, quando estamos com um problema, com algo assim na nossa vida, às vezes a gente buscamos a resolver da nossa forma, né? Às vezes procura um amigo, às vezes procura um conselho, não que um amigo, um bom conselho não seja bom, mas existem coisas que quando a gente sabe que a solução vem do Senhor, é a Ele a quem nós devemos correr, é a Ele a quem nós devemos buscar. E Ana fez isso, né? Ana fez isso porque ela sabia que só o Senhor poderia resolver aquela situação, trazer alegria ao seu coração, trazer um alento para aquele problema que ela estava vivendo, além de ser insultada pela sua rival. Além dela não poder ter um filho, ela queria muito colocar um filho nos braços, né? Que alegria para ela não seria ela poder cuidar daquele menino, daquela criança. Mas ela não se deixou levar pela circunstância, ela não se deixou levar pela tristeza, ela foi em busca da solução. Ela levantou os olhos, chorou amargamente, né? Ela pranteou, ela colocou o seu pranto diante do Senhor, porque Deus é o Deus da solução. Ela sabia que só em Deus ela poderia encontrar a solução para o problema dela. No verso 20, que vai ser o verso onde ela vai obter a resposta, né? Aqui vamos ler aqui o verso 14. Quando ela foi ao templo para orar, que eles iam de ano em ano, né, para fazer as orações ao Senhor e prestar sacrifício pelos seus pecados, ela orando, né, ali, batendo apenas os lábios, aquele sacerdote chamado Eli observou que havia algo estranho naquela mulher, porque ela não soltava a sua voz, simplesmente os lábios dela batiam, e ele observou que havia algo diferente. Ele chegou até a imaginar que ela estivesse embriagada, mas ela não estava embriagada, simplesmente ela estava derramando o seu pranto, ela estava derramando as suas lágrimas diante do Senhor, invocando o nome do Senhor, porque quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos ouve e Ele nos atende no tempo dEle. Veja que ele confunde ela com uma pessoa que talvez estivesse embriagada. Veja aí no verso 14, quando ele diz assim, ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Veja a resposta de Ana. No verso 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor. Não, Senhor meu. Eu não sou mulher atribulada. Eu sou. Ela não fala eu não sou. Ela fala assim: eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramar a minha alma perante ao Senhor. Ela foi derramar a sua alma perante ao Senhor, porque ela sabia que se ela derramasse a sua alma, que colocasse a sua situação, ela colocasse a sua dor, o seu problema diante do Senhor, Ele poderia resolver. Uma mulher de fé que vai em busca daquilo que ela quer, porque ela sabia que ninguém poderia resolver a situação dela, senão o Senhor. E nós vamos ver aqui no verso 20, que Deus a responde à oração de Ana. Veja bem aqui no verso 20, aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 1 e verso 20, ela concebeu passado o devido tempo e teve um filho e chamou Samuel. Aqui Deus responde à oração de Ana, porque Ana acreditou. Ana, mesmo sofrendo, triste, angustiada, sem se alimentar, né? Chorava e era irritada o tempo todo. Ana não desistiu do seu sonho. Ana não desistiu de ter o seu filho, né? Mas o que foi que Ana fez? Ana buscou o Senhor, orou. A Bíblia diz: orai sem cessar, porque tudo que nós pedimos em nome do Senhor, Ele nos concede no tempo certo. Ainda não era o tempo do Senhor responder a oração de Ana. Ana chorava, Ana não comia, mas ainda não era o tempo de Ana obter a resposta. Mas no tempo certo, Deus sabia que ela ia ser presenteada com esse menino, mas ainda não era o tempo. Mas Ana não sabia
Ana não sabia, Ana achava, quem sabe na cabeça dela o que se passava, né? Não se sabe exatamente o que se passava na cabeça dela. De uma coisa é certa, que ela sabia que para Deus tudo era possível. Tanto é que ela derramou seu pranto diante do Senhor. E ela teve um filho e colocou o nome de Samuel. Bom, essa é uma história maravilhosa de superação, de resposta, né? É uma história que nos traz uma lição belíssima de que para a gente as coisas podem ser impossíveis, mas que para Deus todas as coisas são possíveis. Mesmo quando parece aos olhos do homem impossível, mas para Deus não existe impossibilidade, não existe coisa que Deus não possa resolver. Naquela situação de Ana, só Deus poderia resolver, porque uma mulher estéril gerar um filho é complicado, né? E Ana gerou um filho e deu o nome desse menino, de Samuel. Tem até a história, né, de Samuel, uma história belíssima, né? Inclusive esse livro aqui se chama O Livro de Samuel. Essa é uma meditação, né? Eu espero que você que assistiu esse vídeo possa tirar uma lição, que quando as coisas parecem impossíveis aos olhos do homem, aos olhos do Senhor, tudo é possível. Que Deus possa estar abençoando você, fortalecendo, e nunca se esqueça que Deus é o Deus das respostas, Deus é o Deus da solução. Bom, até um novo vídeo e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço.